Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. Nós vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagens. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, interpretação de texto e fixação de mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Nós vamos falar agora sobre o descritor 15. Descritor 15. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Temos que repetir, porque ele é grande, mas vocês vão ver que é tranquilo. Vamos lá. Descritor 15. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Vamos por passos que nós vamos conseguir. Então, reconhecer. O que é reconhecer? É identificar, é distinguir, é diferenciar, discernir. Então, reconhecer, quando eu bati o olho, eu consegui diferenciar lá. O que eu vou ter que diferenciar? As diferentes formas de tratar com a informação, de lidar com a informação. Por quê? Porque um texto, ele trata com uma informação de um jeito, outro texto, às vezes, trata com a mesma informação de outro jeito. Então, nós vamos ter que fazer a diferenciação entre os dois aí, como que eles estão tratando da informação. E nós vamos, além disso, comparar. O que é comparar? A ação de analisar o que se difere ou se assemelha de texto. Então, o que é comparar? É você ver se, isso aqui é igual, isso aqui é diferente. Então, está fazendo uma comparação para ver o que tem de igual, o que tem de diferente. E o que vai comparar o quê? Os textos que tratam do mesmo tema. O que é tema? Um assunto, matéria. Em função, em razão das condições, das situações, das circunstâncias em que esse texto foi produzido e daquelas será recebido. Então, clareando, mas ainda vamos clarear mais. Então, descritor 15. Reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas será recebido. Como assim? Descritor 15. Reconhecer, diferenciar lá, saber identificar as diferentes formas de tratar com informação, como que os textos estão lidando com uma informação, na comparação, analisando o que eles têm de diferente ou de igual, os textos que tratam do mesmo assunto, da mesma matéria, mas essa comparação em função de quê? Das condições, da situação, da circunstância em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Nós vamos nos perguntar, na verdade, o quê? Nós vamos perguntar em que esses textos são semelhantes ou são diferentes. Porque, apesar de muitas vezes tratar de uma mesma informação, eles tratam da informação de forma diferente. Por quê? Porque, às vezes, eles foram produzidos em contextos diferentes, eles se destinam a pessoas diferentes. Então, às vezes, a informação é a mesma, mas a forma de produção, a forma de lidar com aquela informação é diferente. Então, por isso que às vezes vai ter que reconhecer o que está de diferente, o que está de igual. Então, nós vamos, nesse descritor, nós vamos nos perguntar em que esses textos são semelhantes ou diferentes. Para ficar mais claro, vamos a uma questão da Prova Brasil. Nós temos aí dois textos. O primeiro, convite 1, e o segundo, convite 2. Vamos ler o texto convite 1. Venha à festa do meu aniversário. Dia 11/5/98. Horário, 20 horas. Local, Rua Vitório Massola, 15. Conto com sua presença, Cristiana. Temos um texto, temos a imagem de um bolo, tudo em azul, né? Só o prato lá e as letras que estão em branco. Então, esse é o primeiro texto, convite. Vamos para o segundo texto, convite 2. Convite 2. Silvio Ortop convida para a festa de casamento da Fada Fofa. Data, próximo sábado. Hora, 18 horas. Local, faz de conta. Traje, jeans
com chapéu e luvas brancas, perucas cheias de cachos de imaginação serão aplaudidas. Faça pipi antes de sair de casa, tá? Aí a gente tem um papel mais... parecendo um papel timbrado, todo desenhado, decorado, né? E uma letra a letra toda em letra maiúscula, caixa alta que a gente chama, né? E aí a gente vai ver a diferença. Olha, os dois textos, qual é o título dos dois? Convite. Um chama 1 e o chama 2. Então, nós estamos... Qual é esse descritor mesmo? Descritor 15. Reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam de um mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas que será recebido. Nós vamos nos perguntar em que esses textos são semelhantes ou diferentes. Então, nós temos aí um texto com o mesmo título e com a mesma finalidade. Mas eles têm coisas que são diferentes e são iguais. Vamos ver o que a questão quer saber. A questão pergunta: ao compararmos os dois convites, notamos que são diferentes por quê? A. Os dois pertencem ao mundo real. B. Os dois pertencem ao mundo imaginário. C. Apenas o primeiro convite pertence ao mundo real. D. Os dois têm as mesmas informações para os convidados. Então, a gente percebe que são iguais na estrutura, são convites. Mas, olha lá, a gente percebe que quem está convidando a primeira cristiana, venha para o meu aniversário. O outro é o casamento. E quem vai casar? A fada fofa. Então, uma fada, um casamento de uma fada, pode ser realidade? E o primeiro convite 1, a gente tem um local real. No segundo, fala o quê? Vai ser aonde? Local faz de conta. Então, a letra A, ela está errada, porque os dois não são do mundo real. O convite 1 é, sim, do mundo real, mas o convite 2 não é da imaginação, do faz de conta. E a letra B também está errada, porque os dois não são do mundo imaginário. O convite 1, ele é do mundo real. Apenas o primeiro convite pertence ao mundo real? Sim, apenas o primeiro convite. Essa é a resposta. E por que a letra D está errada? Porque fala que os dois têm a mesma informação para os convidados. Não, são convites que têm informações completamente diferentes. Né? Primeiro que um é de casamento, de uma fada. O outro é de um aniversário. Então, os locais, o horário, a forma de escrever é completamente diferente. Então, a gente está percebendo o quê? Que nós temos textos que estão tratando de um mesmo tema, tem uma mesma informação, que é um convite, mas eles estão lidando com essa informação de maneira diferente. Então, nós vamos, com esse descritor 15, perguntar o que esses textos têm de semelhantes ou diferente. É comparar esses textos. Eles tratam da mesma informação, mas tratam de forma diferente. Então, nessa questão aí, a resposta é a letra C. Ao compararmos os dois convites, notamos que são diferentes porque apenas o primeiro convite pertence ao mundo real. Então, parece assim um descritor bem grande, né? Reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquela que será recebido, descritor 15, parece grande. Mas quando a gente vai fazer a atividade, você vê que não é tão complicado. Vamos treinar de novo. Olha aí, ó. Outro texto da SEPR fala assim, temos dois textos. O primeiro texto diz, texto 1, Manual de Etiqueta Sustentável. 50 dicas para enfrentar o aquecimento global e outros desafios da atualidade. Passe adiante esse manual. Discuta-o com os amigos, vizinhos, o pessoal do prédio. Disseminar as práticas aqui sugeridas é uma atitude sustentável. Depois de lido e discutido, recicle a revista ou faça origamis, calço de mesa. Aproveite o embalo para ajudar uma ONG. Melhor, invente sua própria ONG e cobre ações de seus representantes. O futuro a gente faz agora. Então, é um texto do Planeta Sustentável. Agora, o texto 2. Nossas ideias comprometidas com o bem comum são como sementes. Se aguardamos, nunca darão frutos. Se as distribuímos, estamos possibilitando que outros as plantem e colham os frutos de um novo mundo melhor e possível. Beatriz Dornelas. Então,
a gente tem dois textos aí. Vamos ver o que a questão está querendo sobre esses dois textos. Os textos lidos tratam do mesmo assunto. Sobre o que eles falam? Então, essa questão aí está comparando dois textos que trazem informação, mas o que está perguntando é a diferença? Não, está perguntando o que eles são semelhantes. Essa questão é uma questão que eu vou me perguntar. Em que esses textos são semelhantes? Então, vamos lá para as alternativas para a gente ver. Letra A necessidade de plantar árvores. Letra B, a valorização da conversa entre os amigos. Letra C, os cuidados que devemos ter ao plantar e colher. E D, a importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. Então, letra A, está falando de plantar árvore? Não. No segundo texto faz aí uma comparação de plantar sementes, como as nossas ideias, que as nossas ideias podem dar frutos. Mas não é disso que tratam os dois textos. A valorização da conversa entre os amigos, apesar de falar que a gente tem que passar adiante essas ideias, não é esse o que está falando, que os dois não estão falando isso. Os cuidados que devemos ter ao plantar e colher, novamente, não é isso que o texto está falando. Por mais que o texto 2 faça uma comparação de colher os frutos, um novo mundo melhor, né? Fala para a gente poder, o outro fala para reciclar, não é sobre isso que está falando o texto. Agora a letra D. A importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. É exatamente. Todos os dois textos, o que eles têm semelhantes? A proposta dos dois é levar as outras pessoas a estarem influenciando os outros com ações positivas. Um está falando para disseminar as práticas que são sugeridas lá as 50 dicas, e o outro está falando que as nossas boas ideias a gente tem que espalhar, porque se a gente espalhar, outras pessoas podem crescer, pode ter frutos dessas ideias. Então, o que esses dois textos semelhantes? Qual é a resposta para essa questão? A questão pergunta, os dois textos lidos tratam do mesmo assunto. Sobre o que eles falam? É a letra D, a importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. Então, viu o que é esse descritor 15? Descritor 15, reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daqueles que será recebido. Esse descritor, por que ele é importante? Porque, apesar dele ser grandão, a gente tem que entender que quando tem uma questão que tem mais de um texto, aqueles textos estão ali, não é por acaso. Eu preciso, quando tem uma questão com mais de um texto verbal, não verbal, eu preciso olhar para aqueles textos ali e entender que a questão vai me perguntar sobre o que tem de igual ou o que tem de diferente naquele texto. E eu preciso saber fazer essa comparação aí entre os dois. Entendeu? Então, esse descritor é isso. Nós vamos treinar sempre, entender a relação de um texto com o outro. Peraí, esse aqui tem... isso aqui, eles são diferentes nisso. Eles são iguais nisso. Então, sempre voltar lá na questão, entender se ela está pedindo o que é igual ou semelhante, voltar no texto e conferir. Entendeu? Então, espero que tenha ficado claro para você o descritor 15. Por enquanto, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais!